Vamos supor que este círculo representa R$1 milhão. Isto é o que 10 milhões de reais pareceriam. Isso aqui é o que 100 milhões de reais iriam parecer. E isso é o que 1 bilhão de reais pareceria. Elon Musk, um dos criadores do PayPal, tem um patrimônio líquido 1.206 vezes esse número. Você precisaria fazer 720 mil reais todos os dias, desde a criação das pirâmides, lá em 2.500 anos antes de Cristo até hoje, para ter a mesma fortuna que ele. E então, tem você. Provavelmente está trabalhando em um emprego agora, um que você conseguiu do diploma que conquistou na universidade. Você provavelmente não tem um bom salário. As suas despesas de vida parecem cada vez mais altas. Você se sente como se não recebesse o suficiente. Você tem dívidas no cartão de crédito que precisam ser resolvidas. Talvez você seja um estudante estudando para obter um diploma que você espera que te dê um bom trabalho, um emprego que você espera que te traga um bom dinheiro. Provavelmente você não tem nenhum dinheiro sobrando. Apenas uma dívida de estudante pesada que não te deixa relaxar nem quando você dorme. Riqueza? Ficar rico? Tudo isso parece apenas um sonho distante. Como eles fizeram isso? Você se pergunta quando vê todos aqueles milionários, bilionários, especialmente aqueles que chegaram lá tão jovens. Isso te incomoda, deixa com raiva. Eles tiveram sorte de nascerem ricos. Eles trapacearam para conseguir esse dinheiro. Esse dinheiro não deixa eles felizes. Dinheiro é ruim. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu sou azarado. Aqueles sonhos que você tinha de comprar uma mansão, um carrão esportivo, viver sem dívidas, viajar pelo mundo todo, eles permanecerão para sempre assim, apenas sonhos, nada mais, nada menos. Então você chega à dura conclusão. Foi um jogo manipulado desde o começo. E você está no lado perdido. Mas e se eu te disser que você está errado? E se existisse uma maneira de chegar lá? Uma equação real para a riqueza? Uma ciência por trás de como o dinheiro funciona? E se você não tiver que abandonar esses sonhos de pagar as contas suas e de seus pais ou viajar pelo mundo? Você me chamaria de mentiroso por dizer isso. Então, eu prometo que eu não sou. E até o final desse vídeo, você vai entender que há um lado da moeda que não está sendo mostrado para você. Mas eu te aviso, o mundo é difícil. Ele é cheio de luta, cheio de altos e baixos. E isso significa que você vai ter que engolir alguns sapos de que o sistema escolar e a sociedade em geral não te disseram. E deixa eu ser bem claro, há muitos de vocês que não vão chegar até o fim dessa estrada. Mas para aqueles de vocês que chegam no final dessa estrada, encontra riqueza muito além do que você pensou que um dia poderia conseguir. No final dessa estrada está a liberdade de nunca mais ter que se preocupar com dinheiro de novo. Então, você está pronto? Ainda está aqui comigo? Então vamos direto ao ponto. O que você realmente pensa sobre o dinheiro? É algo que você tem que trabalhar para ter? É ganho ou é herdado? Será que é a raiz de todos os maus? Você está desesperado para ter mais? Você está perseguindo ele a maior parte da sua vida, tentando conseguir mais. A verdade é que quase tudo do que você pensa sobre dinheiro foi influenciado pela sua educação e o ambiente em que você foi criado. Se você nasceu em uma família que não tinha muito dinheiro, então você é mais inclinado a acreditar que você não vai ter dinheiro suficiente na sua vida. Ou talvez você tenha ido ao outro ponto, ao outro extremo e decidiu fazer o máximo de dinheiro que puder para que você nunca esteja nessa posição de novo. O fato da sua escola não ter te ensinado muito sobre esse assunto não ajuda em nada. E por isso, a maioria de vocês vai ter falsas crenças sobre dinheiro que não vão te ajudar nessa jornada. Agora,
fique comigo aqui, porque vamos ter que mudar a maneira como você viu o dinheiro a sua vida inteira. Filmes sempre teve o hábito de retratar os ricos como indivíduos maus, falsos, mentirosos ou corruptos. A pergunta é, você comprou mesmo essa ideia? Um relatório recente lançado pela WealthX mostrou que, dos mais ricos do mundo, aqueles que tinham um valor de 30 milhões ou mais, 68% deles eram self-made, ou seja, não nasceram ricos. Eles fizeram sua própria fortuna. E parece que todos os outros estudos apoiam essa conclusão. Jeff Bezos, bilionário self-made. Luísa Trajano, bilionária self-made. Oprah Winfrey, nasceu pobre. Silvio Santos, nasceu pobre. Mark Zuckerberg, bilionário self-made. Flávio Augusto, bilionário self-made. O que essas pessoas sabem que você não sabe? A verdade é que sua equação está errada. Aqui está a equação bidimensional que você sempre aprendeu sobre dinheiro. Dinheiro é igual ao salário ganho de um emprego. Depois de um certo ponto, a perspectiva de conseguir um emprego se torna o único objetivo da sua educação. Então, o que há de errado com isso? Eu vou entender que se você está assistindo a esse vídeo agora, é porque você quer ganhar muito dinheiro e no menor tempo possível. Se esse é o seu objetivo, então essa equação para gerar dinheiro nunca vai te fazer chegar lá. Todos nós temos um recurso muito precioso, o recurso mais importante para todos nós. E uma vez que ele se vai, não tem jeito nenhum de recuperar ele. Esse recurso é o tempo. Em um emprego comum, a quantidade de dinheiro que você recebe depende do quanto tempo você se dedicou nesse trabalho. Se você ganhou R$20 por hora e trabalhou 44 horas por semana, isso levaria quase 22 anos para chegar a um total de R$1 milhão. E isso sem descontar nenhum imposto, fundo de garantia ou despesas que você vai ter por 22 anos. E não vamos esquecer aqui que se aplicarmos a mesma inflação dos últimos 22 anos, que foi em média de 6% ao ano no Brasil, isso faria com que seus R$1 milhão daqui a 22 anos tivessem o mesmo poder de compra de R$267 mil. A realidade é que, com um salário de R$20 por hora, você só pode ser um milionário quando for muito velho e vivendo economicamente a vida inteira. E a maioria desse recurso precioso chamado tempo escorregou por entre os seus dedos. Você trocou todo esse tempo por dinheiro e não foi nenhuma quantia substancial. Então, novamente você se pergunta como existem milionários e bilionários self-made tão jovens? O que faz eles serem tão diferentes? E a verdade é que eles têm uma equação melhor do que você. Eles têm uma forma de entender o dinheiro que você ainda não entendeu muito bem. Preste muita atenção agora. Pare de correr atrás de dinheiro. Em uma sociedade capitalista, as regras do jogo são as seguintes: você é pago na mesma proporção do valor percebido que você tem. E as pessoas que percebem seu valor são o mercado, os consumidores da economia. O mercado é você, seus amigos, sua família, seus vizinhos, seu país. As pessoas reclamam que jogadores de futebol são super bem pagos, mas para que os jogadores recebam seus milhões, as pessoas têm que ver o valor do futebol em primeiro lugar para que elas queiram gastar dinheiro em jogos e propagandas. E se o mercado tem uma alta demanda de futebol, adivinha o que acontece com os jogadores que estão no auge? Ele vai receber, olha só, 320 milhões de euros, 2 anos, que dá 1 bilhão e 700 milhões de reais para jogar lá. Eles são pagos com generosidade por isso. Não é sobre o quanto você trabalha. Por exemplo, a faxineira que sua a camisa e trabalha duro todos os dias é paga com muito menos do que um contador, por exemplo, sentado atrás de uma mesa. Por quê? Porque o mercado percebe que o valor do que a faxineira faz é muito menor do que o do contador, por mais duro que isso pareça. A faxineira pode ser trocada por qualquer uma. Não é difícil aprender como fazer o seu trabalho. E por isso, o mercado
não pagará mais do que o contador. A pessoa que passou anos estudando números, aquele que salvou dos seus clientes milhares de reais em impostos. Mas mesmo assim, ter um emprego não é a equação certa para conquistar uma grande riqueza em um período bem mais curto de tempo. Então, como podemos aumentar o valor percebido? O que pessoas como Elon Musk, Bill Gates ou Flávio Augusto fazem para ter o seu valor percebido ser tão alto? O primeiro passo para essa equação de riqueza é muito simples. Se você quer dinheiro, resolva problemas. Se você levar alguns segundos para entender essa afirmação, você vai perceber que quase todo o dinheiro vem desse princípio básico. Se resolver um problema, o dinheiro vai jorrar. Se for um problema de R$1 milhão, então a solução fará milhões. Se for um problema de R$1 bilhão, então a solução vai gerar bilhões. Pense em todos os problemas que um site como a Amazon, por exemplo, resolve. A preguiça de ir até uma loja, a frustração de esperar semanas por uma entrega, preços mais baratos e assim por diante. Sem mencionar todas as outras empresas que a Amazon possui e os problemas que todas elas resolvem. Jeff Bezos ajudou a resolver um problema de $1 bilhão e foi recompensado muito bem por fazer isso. Se você está correndo atrás de dinheiro, então você está fazendo tudo errado. Isso parece quase paradoxal, mas se você quer dinheiro, não é dinheiro que você deve estar procurando. Você deve estar procurando problemas. E mais importante, soluções para esses problemas. E uma vez que você encontrar essa solução, faça um negócio em torno disso. Espera, então é isso? Apenas resolver problemas e o dinheiro vai aparecer? Então eu vou ter que criar a próxima Amazon para ser rico? Ou o próximo Instagram? Ou o Google? Você só pode estar me zoando, né? Eu nem mesmo sei como programar um site. Eu não tenho dinheiro para começar algo desse nível. Espera, você está mais uma vez entrando em vários padrões de pensamento. Sempre comece com um problema. Ouça o mercado ao seu redor. O que as pessoas estão dizendo que gostaria que existisse? O que elas estão dizendo que frustram elas? O que as pessoas acham que é incrivelmente inconveniente? É um problema que você pode resolver. E também é um problema que vale resolver. O último passo dessa equação para a riqueza é encontrar uma solução escalável para o problema. Sua solução precisa afetar uma grande quantidade de pessoas. Começar um restaurante, isso não é escalável, porque você está restrito ali à área e o local e o alcance dessa área. Mas uma franquia, isso é mais escalável? A sua solução é um pedaço de software? Então isso significa que uma vez que você desenvolveu esse software e ele foi construído, você pode escalar infinitamente online sem se preocupar com coisas como produção ou custos de entrega, já que tudo é feito virtualmente. Quer procurar uma solução aí no seu emprego? Boa sorte então em encontrar uma escala infinita aí com o seu emprego. Mas tenha cuidado, a sua solução vai depender do seu tempo para gerar dinheiro? Digamos que você é um personal trainer que cobra R$100 por hora. Parabéns! Você acabou de criar outro trabalho disfarçado de um negócio. Há apenas uma certa quantidade de aulas que você pode fazer em um dia. E por isso, sua renda é limitada pelo tempo. Mas se você criou uma aula com exercícios personalizados online que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com aulas que você só precisou criar uma vez, agora isso é escalável. Escalar sua solução é crítico aqui. Então não se perca nesse ponto. A automação também tem um papel muito importante. Sistemas e processos manterão seu negócio funcionando como uma máquina inteligente, lógico, se implementado corretamente. Se houver algo no seu negócio que você possa terceirizar para alguém ou contratar um funcionário para fazer isso por você, supondo que isso faça sentido financeiramente para você fazer, então faça. Encarregar-se de tudo é uma coisa muito ruim. Por mais que você pense que você é o melhor, há alguém lá fora que pode fazer um trabalho melhor do que você. Uma vez que você encontre a solução, é seu trabalho garantir que essa solução seja acessível para todo mundo no seu mercado. Não é sobre o seu ego ou no que você ama. O mercado não está nem se importando, não está nem aí com as suas paixões. Então agora que você tem um negócio lucrativo funcionando,
com os melhores sistemas e processos, é hora de seguir em frente e colher o que você plantou. Existem 2 caminhos que você provavelmente vai enfrentar nesse momento. Você pode continuar com seu negócio ou ganhar dinheiro vendendo ele. Esta é a aquisição no momento em que alguém compra o negócio com a solução que você passou anos construindo. Este é o Instagram sendo adquirido pelo Facebook por $1 bilhão. Este é o PayPal sendo vendido para o eBay por 1,5 bilhão, que botou $165 milhões direto no bolso do Elon Musk. E o número de outros eventos de liquidação e vendas que acontecem em todo o mundo. É aqui que todo o esforço que você passa para construir sua empresa gera frutos. E se você escolher continuar administrando o seu negócio, bem, há uma infinidade de razões para você querer fazer isso. Talvez você ame a empresa que você construiu e queira ficar com o seu bebezinho. Talvez você pense que pode adicionar muito mais valor à empresa e vendê-la por mais do que ela vale hoje. Talvez esse negócio funcione passivamente sem você, então você não precisa fazer muito para manter as rodas girando. Ou talvez seja uma combinação dessas 3 coisas. De qualquer maneira, você conseguiu. Você resolveu um problema que o mercado queria resolver e isso te premiou favoravelmente por fazer isso. E agora eu pergunto, para que foi tudo isso? Para a maioria de vocês, nunca foi sobre dinheiro. Dinheiro é apenas um pedaço de papel, um número na tela. Seu valor é apenas apoiado pela nossa crença que ele tem valor. Desde o início, isso nunca foi sobre dinheiro, pagando aluguel, comprando o carro dos sonhos, viajando pelo mundo. Nunca se preocupar com sua situação financeira é a liberdade que você estava procurando. Seu destino não era nada relacionado ao dinheiro. Era um sentimento, uma sensação, a capacidade de fazer o que você quiser, sempre que você quiser, sem nunca ter que se preocupar se pode pagar por isso. Pensamentos do tipo, eu já usei todas as minhas férias do ano? Como vou pagar o aluguel? Eu vou poder viver sem meu salário, sem meu emprego, minha aposentadoria? Que sonhos eu vou ter que sacrificar porque eu não consigo mais arcar com eles? A lição mais importante desse vídeo nunca foi sobre a natureza do dinheiro, mas sobre o único recurso valioso que todos nós temos. O único recurso que nunca seremos capazes de recuperar. O tempo. Uma parte do seu tempo em um emprego que você provavelmente não gosta, vale a pena? Sua vida é baseada em trabalhar para voltar para casa, assistir televisão, dormir, acordar o próximo dia e repetir o mesmo ciclo até você se aposentar? Quantas horas a mais da sua vida você deixa passar por causa desse padrão? Ou talvez você esteja bem com essa realidade. Talvez você não tenha outra escolha a não ser seguir esse caminho aí por enquanto. E se for esse o caso, você não tem nada para se preocupar. O máximo que você conseguiu com esse vídeo foi um pouco de entretenimento e talvez uma mudança de perspectiva. Mas há aqueles de vocês que entendem o outro lado. Aqueles de vocês que têm o desejo de nunca mais precisar se preocupar com dinheiro. Por isso, eu sinto a necessidade de te lembrar. Pare de perseguir dinheiro. Persiga problemas e encontre a solução para esses problemas. Essa é a equação que, através dela, todo dinheiro é encontrado. Se você deseja liberdade para nunca mais precisar se preocupar com dinheiro, então resolver os problemas deve ser a luta mais significativa em sua vida. Isso significa que você será feliz no final do caminho? Significa que você vai se sentir satisfeito? Só você pode responder essa pergunta. Mas se sua luta é significativa, então talvez valha a pena continuar. E aí está, sua equação para a riqueza. Claro que eu abreviei muitas coisas nesse vídeo. Temas sobre negócios, empreendedorismo, dinheiro são muito grandes para eu cobrir em um único vídeo como esse. E é também importante voltar a um ponto que eu mencionei no início, que é que a maioria das pessoas não vão ter sucesso por vários motivos. Mas a parte mais importante é errar rápido e ir para a próxima etapa. E se você está fazendo algo que não é diretamente relacionado a um negócio,
mas você quer fazer dinheiro, então pergunte-se qual problema estou resolvendo. Isso pode te levar a encontrar formas de melhor monetizar o que você está fazendo agora. E isso também inclui um trabalho e uma carreira. Se você consegue resolver mais problemas e encontrar mais soluções no seu emprego atual, você tem algo que pode usar para alcançar um salário mais alto. Mas eu vou terminar isso tudo com a mesma mensagem que eu repeti várias vezes nesse vídeo. Pare de buscar dinheiro e comece a buscar soluções para problemas. Faz assim agora. Deixe um comentário aqui abaixo para eu saber o que você aprendeu com esse vídeo. Porque o meu objetivo com esse canal é criar vídeos de forma divertida, documental, sobre negócios, estratégias de marketing e vida em geral, para que você também tenha uma vida de paz, sucesso e prosperidade. Saiba que ter sucesso financeiro não tem nada a ver com a sua inteligência. Tem muito mais a ver com a sua atitude. Se você quer saber as 8 lições psicológicas mais importantes sobre o dinheiro, que se aplicadas na prática hoje vão causar um impacto gigantesco na sua vida, então assista esse vídeo aqui.